Olá, eu sou o professor José Luiz Güntzel e, juntamente com a professora Cristina Meinhardt, ministro da disciplina Sistemas Digitais N5406 da Universidade Federal de Santa Catarina. Este é o vídeo da aula teórica 1, parte 3, componentes sequenciais do nível RT. Neste vídeo eu abordarei os registradores, lembrando que essa disciplina assume que o aluno já possui conhecimentos básicos sobre circuitos digitais no nível lógico. Conforme visto na parte 2, no nível RT, podemos classificar os componentes em dois grandes grupos, componentes combinacionais e componentes sequenciais. Os componentes combinacionais realizam operações aritméticas e lógicas sobre os dados, ou ainda controlam caminhos que os dados devem percorrer. Já os componentes sequenciais são usados para armazenar os dados e compreendem os registradores e as memórias. A parte 2 abordou os componentes combinacionais. Neste vídeo, eu irei abordar os registradores. Os registradores têm como principal função o armazenamento das variáveis que são usadas mais frequentemente durante os cálculos realizados pelos sistemas digitais. Os registradores podem ser construídos com latches ou com flip-flops. Os flip-flops demandam mais transistores, mas possuem um comportamento mais previsível, uma vez que as trocas de estados estão alinhadas com as bordas do sinal de relógio. Não iremos examinar os possíveis circuitos para latches e flip-flops, porém, vocês já os viram na disciplina Circuitos e Técnicas Digitais. Mas quem quiser conhecer mais detalhes, inclusive como eles são realmente implementados com tecnologia CMOS, a disciplina optativa Circuitos e Sistemas Integrados INE 5442 aborda tal tema. Em função deste comportamento mais previsível, os flip-flops são mais adequados para o projeto de sistemas digitais síncronos. Sistemas digitais síncronos são cadenciados pelo sinal de relógio. O sinal de relógio é um sinal digital cujo valor se alterna ciclicamente entre o nível lógico baixo e o nível lógico alto, com um período constante t. Essa figura ilustra os principais elementos do sinal de relógio: as bordas de subida ou ascendentes, as bordas de descida ou descendentes, o período t e os níveis baixo e alto. A frequência f de um sinal de relógio é o inverso de seu período, sendo medida em múltiplos do Hz. Por definição, 1 Hz é o inverso de 1 segundo. Nessa disciplina, iremos nos concentrar no flip-flop D, pois além de sua operação ser de fácil compreensão, com ele podemos construir todos os demais tipos de registradores. Este slide mostra o símbolo de um flip-flop tipo D disparado pela borda de subida, bem como a tabela de transição de estados que descreve sua operação dinâmica. A tabela de transição de estados divide a operação deste flip-flop em duas situações, conforme o valor do sinal de relógio que é aplicado à entrada de controle C. Uma situação corresponde aos instantes de tempo nos quais o sinal de relógio CK passa por uma borda de subida, o que é representado na tabela pelo símbolo de igual seguido pela seta que aponta para cima. A outra situação corresponde aos intervalos de tempo nos quais o sinal de relógio está fora da borda de subida, o que é representado pelo símbolo de diferente seguido pela seta que aponta para cima. Na primeira situação, cada vez que o sinal de relógio CK passa por uma borda de subida, o valor lógico do sinal que é aplicado na entrada D é capturado, ficando armazenado internamente no flip-flop, pelo menos até uma nova borda de subida chegue. Além disso, o valor armazenado também fica disponível na saída Q o tempo todo. Já a saída Q negado fornece o inverso do valor armazenado no flip-flop. O segundo caso representa os intervalos de tempo entre duas bordas consecutivas de sinal de relógio. Neste caso, a tabela diz que o valor que o flip-flop havia armazenado anteriormente é mantido, seja qual for ele, independentemente do valor do sinal de entrada de dado D. Isso é representado pela letra Q maiúscula
com um T subscrito. Agora vamos examinar o funcionamento do flip-flop D disparado pela borda de subida, usando o exemplo de formas de ondas mostrado aqui. Suponha que a entrada de dado do flip-flop D receba um sinal cujo comportamento dinâmico seja como este mostrado na forma de onda da figura. Então, a primeira coisa a se fazer é identificar todas as bordas de subida do sinal de relógio, o que foi feito aqui por meio das setas azuis sobre a forma de onda, bem como pelas etiquetas T1, T2, T3 até T7, a fim de melhor identificar cada borda individualmente. Feito isso, a técnica de análise consiste no seguinte procedimento básico. Para cada borda de subida do sinal de relógio, examina-se o valor do sinal de entrada de dado D e copia-se este valor para a saída Q. Neste exemplo, nas duas primeiras bordas de subida do sinal de relógio, que são T1 e T2, a entrada D possui o valor 0 e, portanto, este será o valor que o flip-flop irá copiar e armazenar. Porém, na terceira borda, a entrada D possui o valor 1 e, portanto, este será o valor copiado e armazenado logo após esta borda. Nas quatro bordas de subida seguintes, isto é, de T4 até T7, os valores de entrada da entrada D, que são copiados e armazenados pelo flip-flop, serão 1, 0, 1 e 1, respectivamente. Observem que as mudanças do valor armazenado no flip-flop não estão alinhadas com as bordas de subida do relógio. Na verdade, elas sofrem um atraso, o qual é decorrente dos atrasos das portas lógicas que compõem o flip-flop. Este atraso é chamado de atraso de carga do flip-flop e será identificado por TCO, que significa Time from Clock to Output em inglês. Essa sigla TCO também é adotada pela ferramenta Quartus, que vocês estão usando nas aulas práticas. No mundo real, o valor do TCO varia conforme o tipo de transição que o sinal de saída realiza, se é transição de subida ou se é de descida. Porém, para simplificar nossas análises, nessa disciplina nós iremos assumir que cada flip-flop possui um valor único de TCO, independentemente do tipo de transição do sinal de saída. Agora uma pergunta. Nós podemos mesmo afirmar que o sinal de saída Q parte do valor 0 desde o início da forma de onda desenhada? Ora, para podermos afirmar que o sinal Q parte do valor 0 desde o início, deveria existir uma borda de subida do sinal de relógio mais à esquerda da borda T1. E nela, o valor do sinal de dado deveria ser 0. Como isso não acontece, nós não temos certeza de que o sinal Q parte do valor 0 desde o início. Tudo o que sabemos é que esse sinal ou parte do valor 0 ou parte do valor 1. E a maneira de se representar esta indefinição é marcando ambos valores, 0 e 1, na parte inicial da forma de onda de Q, como está desenhado no slide. Porém, esta indefinição permanece somente até a próxima borda de relógio, quando então o flip-flop vai copiar e armazenar um valor conhecido proveniente da entrada de dado D. Agora falta desenharmos a forma de onda para a saída Q negado. Mas aqui uma boa notícia. Nessa disciplina, nós vamos assumir que o atraso de carga da saída Q negado é idêntico ao atraso de carga da saída Q. Em outras palavras, cada flip-flop terá um único valor de TCO e, portanto, a forma de onda da saída Q negado será o espelho da forma de onda da saída Q. Em muitos projetos de sistemas digitais, pode ser necessário forçar o conteúdo de um flip-flop para o valor 0, o que não é possível com o flip-flop D visto até aqui. Porém, existe uma variação do flip-flop D, a qual possui uma entrada para se realizar o chamado reset assíncrono. Quando essa entrada é ativada, o conteúdo do flip-flop vai para o valor 0, caso ele estivesse armazenando o valor 1. E isso ocorre de maneira independente do sinal de relógio. É por isso que essa operação se chama reset assíncrono. A tabela de transição de estados para o flip-flop D
é basicamente a mesma do flip-flop D visto antes, exceto que ela tem uma coluna a mais para representar a entrada que comanda o reset e uma linha a mais para representar o comportamento do flip-flop quando a entrada de reset é ativada. É importante observar que a entrada de reset assíncrono pode ter diversos nomes, como por exemplo clear ou DC reset. Agora vamos usar este exemplo de formas de ondas de entradas para examinar o funcionamento do flip-flop D disparado pela bola de subida. Primeiramente, observe que neste exemplo, o sinal externo limpa é responsável pela ativação da entrada clear, que é a entrada de reset assíncrono desse flip-flop. Portanto, a forma de onda específica para este sinal é um dado do problema. Neste exemplo, essa forma de onda inicia no valor 1 e somente baixa para o valor 0 após a borda T1 do sinal de relógio. Logo, o flip-flop irá partir com o valor 0 antes mesmo da borda T1 e seguirá armazenando este valor pelo menos até a borda T2, como resultado da ativação do sinal de reset assíncrono. Entretanto, note que a ativação do sinal de reset assíncrono não é instantânea, isto é, uma vez que a entrada de reset assíncrono começa a valer 1, o conteúdo do flip-flop mudará para 0 somente após um tempo de atraso, o que está marcado neste slide de forma semelhante ao atraso de carga quando um valor diferente do armazenado pelo flip-flop é lido pela entrada de dado. Formalmente, este atraso não é o TCO, até porque ele não é medido a partir da entrada de relógio. Entretanto, para simplificar nossas análises, podemos imaginar que seu valor é aproximadamente igual ao do TCO. Da borda T2 até a borda T5, o sinal limpa vale 0 e, portanto, o reset assíncrono não está ativado. Logo, nessas bordas, o flip-flop irá copiar e armazenar os valores da entrada de dado, que são respectivamente 1, 0, 1, 0 e 1. Entretanto, antes da borda de relógio T7, o sinal limpa muda para o valor 1, o que ativa o reset assíncrono imediatamente. Passando o atraso de ativação do reset assíncrono, o conteúdo do flip-flop irá para 0, independentemente do sinal de relógio. Para desenhar a forma de onda da saída Q negado, basta copiar a forma de onda da saída Q de forma espelhada. Neste momento, é importante revisarmos as principais características de tempo dos flip-flops. Essas características têm a sua origem nos atrasos das portas lógicas que os compõem. A primeira característica importante é o setup time, ou tempo de setup, que poderia ser traduzido como tempo de preparação. Sua sigla é TSU. O TSU é a quantidade de tempo antes da borda de relógio durante a qual a entrada D já deve estar em seu valor estável para garantir que o valor lógico que chega por ali possa ser corretamente copiado pelo flip-flop. Outra característica de tempo importante é o hold time, ou tempo de hold, que poderia ser traduzido como tempo de manutenção. Sua sigla é TH. O TH é a quantidade de tempo contado a partir da borda do relógio, durante a qual a entrada D deve permanecer em seu valor estável para garantir que o valor lógico que chega por ali possa ser corretamente copiado pelo flip-flop. Os requisitos de tempo de setup e de tempo de hold formam uma espécie de janela de amostragem em torno da borda de relógio na qual o flip-flop é disparado, de modo que se ambos forem satisfeitos, então a probabilidade de o flip-flop capturar corretamente o sinal que chega pela entrada de dados será de 100%. Caso contrário, não fica garantido que o flip-flop irá capturar corretamente o valor do sinal de entrada. Estas duas situações estão representadas nas formas de onda deste slide.
Quando os requisitos de tempo de setup e de tempo de hold forem ambos satisfeitos, então o valor do sinal de entrada de dados será corretamente capturado e aparecerá na saída Q do flip-flop em um tempo posterior à borda de amostragem, atrasado de TCO, conforme já visto anteriormente. Agora que já revisamos o funcionamento dos flip-flops, é hora de analisarmos os registradores. Um registrador é um componente do nível RT que serve para armazenar uma variável multibit de cada vez. Embora seja possível construir registradores com qualquer tipo de flip-flop, no contexto dessa disciplina usaremos registradores construídos exclusivamente a partir de flip-flops tipo D disparados pela borda de subida. As características básicas de um registrador de carga paralela são as seguintes. Existe um flip-flop para armazenar cada bit da variável multibit a qual ele se destina, sendo todos os flip-flops do mesmo tipo. As entradas dos flip-flops são independentes, e as saídas também. Todos os flip-flops operam de forma paralela, respondendo ao mesmo sinal de relógio. Desta forma, todos os flip-flops recebem a borda do sinal de relógio simultaneamente, fazendo com que os bits das entradas sejam capturados simultaneamente. Essa operação é chamada de carga paralela, daí o nome do registrador. O registrador de carga paralela deste exemplo está representado no nível lógico. Para o nível RT, iremos utilizar essa representação simplificada, baseada em um retângulo com o símbolo da entrada de relógio, entrada e saída de um dado multibit e o nome do registrador para identificá-lo. Vamos analisar o comportamento de um registrador de carga paralela de 4 bits usando este exemplo de formas de onda. Como o registrador é feito de flip-flops D disparados pela borda de subida, seu comportamento é facilmente derivável a partir do comportamento de seus flip-flops, o qual já estudamos em detalhes. A única diferença aqui é que cada flip-flop possui seu próprio sinal de entrada, o que, no caso deste exemplo, exigiria 4 formas de onda para o sinal de entrada D e 4 formas de onda para o sinal de saída Q. Entretanto, é comum representar as formas de onda de um sinal multibit de maneira unificada, como essa é mostrada no slide, de modo que cada região em que o sinal está estável sob um dado valor está separada das demais regiões por meio de um hexágono com o valor da variável inscrito. No caso deste exemplo, o sinal de entrada D apresenta 5 intervalos com valores estáveis, sendo esses valores 9, 5, 3, 0 e 9. Assim como no caso do flip-flop D disparado pela borda de subida, a cada borda de subida do relógio, o registrador captura o valor de entrada, o valor de cada uma de suas entradas, armazenando-as nos respectivos flip-flops. Os valores capturados e armazenados aparecerão na saída Q TCO após as respectivas bordas de relógio. Poderíamos assumir que todos os registradores são idênticos entre si e, portanto, teriam valores de TCO idênticos. Entretanto, o próprio sinal de relógio pode experimentar atrasos em função dos comprimentos dos fios que o levam a cada flip-flop serem diferentes. Então, o mais razoável é assumir-se que o TCO do registrador corresponde ao maior valor de TCO dentre todos os flip-flops que o compõem. Tal assertiva é realista na medida em que a carga do registrador ocorre de maneira paralela. Este registrador que acabamos de ver possui uma característica peculiar. A cada borda de subida do sinal de relógio, um novo dado é capturado e armazenado, mesmo que não se queira. Porém, muitas vezes, necessita-se conservar o valor de uma variável durante vários ciclos de relógio, o que seria impossível com tal registrador. Este é um modelo de registrador de carga paralela capaz de conservar o valor de uma variável durante vários ciclos de relógio. Não é o único modelo, mas, por certo, é o mais robusto e o mais didático. Por isso, ele será o tipo de registrador que mais iremos usar nessa disciplina.
Observe que a astúcia de projeto consiste em inserir um multiplexador 2x1 na entrada de dado de cada flip-flop, de modo que, a cada borda de relógio, é possível selecionar se o valor que será capturado por cada flip-flop será o valor que vem pela entrada externa D ou se será a saída Q do próprio flip-flop. O símbolo do nível RT é praticamente igual ao do registrador anterior, exceto que ele possui uma entrada que controla a carga. Às vezes, essa entrada recebe o nome de Enable. Assim como no caso do registrador anterior, a cada borda de subida do relógio, esse registrador captura o valor de cada uma de suas entradas, armazenando-as nos respectivos flip-flops. Entretanto, se o valor do sinal de carga for zero, então cada flip-flop irá receber em sua entrada o valor de sua própria saída Q, o que resulta na manutenção do seu conteúdo. Neste exemplo, o registrador capturou um valor oriundo da entrada externa D3, D2, D1, D0 nas bordas T1 e T4. Já nas bordas T2 e T3, ele capturou seu próprio conteúdo, o que resultou na manutenção do seu valor, independentemente do sinal de relógio. Os dois tipos de registradores vistos poderiam possuir sinal de reset assíncrono. Para tanto, bastaria que eles fossem construídos usando-se flip-flops com reset assíncrono. Chegamos ao fim da parte 3 da aula teórica 1 de sistemas digitais. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Caso tenha apreciado, por favor, deixe o seu like. E até o próximo vídeo.